Beleza, Gravando já. Professor Roberto, boa tarde. Isso, então boa tarde, professor Eliandro, boa tarde a todos aí, né? Estamos aí no segundo dia, né, no segundo encontro, né, desse mini curso aí que trata dessa introdução ao método dos elementos de contorno, né? Então, de uma forma inicial, nessa tarde, eu só gostaria de conversar com vocês aí, para aqueles que tiveram tempo, né, de pegar o material, dar uma revisadinha ali, se conseguiram explorar algum daqueles exercícios. Acho que não, professor. Uhum. Bom, mas de qualquer forma, né, o material ele é orientado, né, para que você vá seguindo, né, e tentar evitar passar para a próxima sessão sem ter compreendido aquilo que está contido naquela sessão, né. Mas como eu falo, fica como sugestão de leitura, né. Inclusive, entre os exercícios que eu deixei ali, acho que é na letra D, se eu bem me lembro, tem até uma afirmação que é colocada que é para testar o leitor em relação à solução fundamental. Então, claro, se você depois dá uma olhadinha, inclusive eu tenho uma descrição do problema e também, ao final, uma discussão daquele problema que fala do uso de uma outra solução que não a solução fundamental no método. E se você fizer o cálculo depois direitinho, você vai chegar na conclusão que está apresentada lá, que apesar de ser possível utilizar uma outra função como sendo uma função W diferente da solução fundamental, no contorno você ainda consegue encontrar resultados precisos, mas quando você vai em direção ao domínio, daí você perde a precisão, né? Nesse modelo ali, nesse exemplo, ele mostra direitinho isso daí, né? Fiquei com uma sugestão até de exercício de leitura para depois, né? Bom, vou continuar a partir de onde eu parei ontem, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a formulação do contorno em duas dimensões. Então, mesma coisa de ontem, me interrompa quando você achar que deve, né? Abre o microfone, vou estar sempre aqui disponível. Vou compartilhar a tela de volta, e vai ser aquele arquivo que vocês já têm, né? Que é o que eu já estava tratando com vocês ontem, né? Sobre a questão da formulação do método dos elementos de contorno, né? Então, para duas dimensões, basicamente o que acontece é que o volume de cálculos, né? Deixa eu aumentar um pouquinho mais, acho que ficou demais hoje. O volume de cálculos, ele se torna, assim, né, substancial, né? Então, você consegue fazer também muita coisa no braço mesmo, mas eu vou mostrar para vocês hoje alguns exemplos, e se tudo der certo, até finalzinho da tarde, né, eu vou até compartilhar um softwarezinho que eu escrevi, e com rotinas aí construídas há bastante tempo, né, inclusive de outros autores, fazendo junções, né, quando pega outro método numérico para poder calcular alguma integral, por exemplo, e usando lá, né, aquele livro de receitas numéricas lá, né, o Numerical Recipes, né, que é muito bom, né, tá tudo em C++, ou alguns programas ali, mas a gente converte para uma linguagem aí, né, mais simples, que é o MATLAB, por exemplo, né. Então, mesma coisa de ontem, né, vou começar com um problema, né, uma derivada, né, de segunda ordem aqui, ou seja, o Laplaciano, só que em duas dimensões. Esse problema é questão didático-pedagógica, né, tem aqui uma força de corpo, né, então a equação de Poisson aí já é conhecida de muitos de vocês, eu acredito, né, e para o problema, né, vamos definir condições específicas, né. Então, da mesma forma com que eu fiz ontem para 1D, eu vou mostrar para vocês para 2D, e muito do que foi feito lá vai ser passado aqui de uma maneira até mais breve, porque é só a repetição, mas alguns detalhes são importantes que sejam explicitados, né. Então, pensar assim, né, tem uma equação, né, de Poisson aqui em 2D, definida em ômega, né, num domínio, condições, né, essenciais e naturais aqui de contorno, né, então eu acabo chamando desse U chapéu e esse Q chapéu aqui, que basicamente é o valor conhecido no problema, né, e você acaba sempre encontrando a variável que falta naquele contorno em específico, né. Vejam que aqui eu estou utilizando uma letrinha gama U, né, e aqui um gama Q. Então, o que representa isso? Se eu tiver um domínio específico, como esse disco aqui, por exemplo, né, então, ele tem um domínio ômega encerrado num contorno gama. Né, esse contorno gama, ele é composto, né, de seções, né, então, vou chamar aqui dessa seção aqui em vermelho de gama U,
onde são prescritas, né, as condições potenciais, por exemplo, as condições U, e gama Q, onde são prescritas as condições Q. Em gama Q, eu vou encontrar U, que é a minha incógnita, em gama U, eu vou encontrar Q, que é a minha incógnita nessa região aqui em si, né? Lembrando, como eu já falei, né? Então, esse gama, na verdade, é uma união, né? Uma união aqui entre esses dois segmentos, né? Gama U e gama Q. Bom, em relação à questão dos erros, né? Que a gente acaba observando na formulação, nós temos basicamente 3 tipos de erros, que são erros ou resíduos, também chamados, né? Daí, mais para frente, tu usa a palavra resíduos ponderados, né? A gente vai multiplicar, basicamente, essas funções aqui, que são as funções erro, né, no problema, como sendo multiplicadas por uma solução fundamental. Mas aqui, então, o que eu tenho? Né? Então, se eu tenho uma solução aproximada, né, aproximada para aquele mesmo problema, e chamando de solução aproximada essa U barra, então é natural de esperar que, se é aproximada, que eu vou ter algum tipo de erro. Obviamente, se eu comparar essa equação aqui, ó, com a equação original do problema, a equação original era essa daqui, né? Perfeitamente igualada a zero. Se eu estou fazendo uma aproximação, então é natural que eu encontre alguma coisa que talvez tenda a zero, mas não exatamente zero. Ou seja, aqui tem um erro que vai acontecer no domínio. Por essa razão que aqui eu coloco esse diferente de zero, né? Raciocínio equivalente está em relação a essas condições de contorno, né? Então, vou ter um resíduo ou um erro aqui no domínio, vou também ter um erro ou um resíduo no contorno em gama U, por isso que aqui é colocado, né, como U barra menos U prescrito, né, diferente de zero, essa diferença, né, desses valores, né? Aqui, se fosse a minha U própria, menos o chapéu, daria igual a zero, mas como aqui é uma aproximação, então aqui eu tenho uma diferençazinha, né? Então, por isso, diferente de zero. O mesmo raciocínio para gama Q. Gama Q, a condição de contorno, né, para fluxo, né, Q chapéu, e aqui uma aproximação para esse fluxo, né, Q barra, né. Então, esse Q barra aqui, ele é uma aproximação, por isso que aqui é diferente de zero. Raciocínio semelhante ao caso 1D, né. Então, nesse caso, a sentença básica, né, de resíduos ponderados é tal que, né, é tal que nós temos aquela primeira expressão que foi apresentada ali, né, em relação ao erro em ômega, ponderada por uma função W, né, integrando tudo isso. Aqui, a mesma coisa, né, em relação às condições de contorno, né, que aparecem gama chapéu, U chapéu e Q chapéu, e essa aproximação para U. Vou multiplicar por ômega, por W1 e W2, como no caso anterior, né, são funções arbitrárias que a gente vai escolher depois, né, de maneira conveniente para poder simplificar a ambulância, né. Estou bem perto aqui de um hospital em Curitiba, então passa bastante ambulância aqui. Então, continuando aqui, então eu tenho que aqui W1 e W2, né. Então, são as funções que eu vou escolher elas de maneira arbitrária para poder simplificar o problema. Então, o que eu tenho, né? Em relação à parte da integração, da maneira com que eu já mostrei para vocês ontem, né? Nós vamos calcular a integral, né? Vamos integrar duas vezes esta função que aparece aqui, por causa desse Laplaciano. Então, basicamente, o que vai ser? Vai ser a integral, né, desse Laplaciano multiplicada pela solução fundamental ou por essa função W, que eu ainda estou só indicando ela como W. Então, você já conhece, né, amplamente a teoria lá do cálculo 1, né, produto de duas funções, né, quando eu calculo a integral, né, vai te dar, né, vou chamar aqui, né, tipo de U e V, né, na verdade, né, a integral de U, V, menos a integral de V de U, né. Então, aqui mostra-se de uma forma, talvez até um pouco um pouco mais ampla, comparado com o caso de uma dimensão, né? Porque, como eu falei, né, esse primeiro termo dessa integração por partes, U e V, lá que eu comentei, ele é uma integral. É uma integral. E aqui você talvez tenha uma noção um pouco maior, uma clareza maior, que é uma integral de contorno. Né, integral de contorno. Mas ela deixa ainda para ser calculada uma integral de domínio aqui. Então, quando você faz o cálculo, né, por partes, né, na primeira vez, você vai acabar encontrando
né, na primeira integração por partes, vai gerar esse integrando aqui, mas esse integrando também vai estar presente. Como o objetivo aqui é trabalhar com as integrais de domínio e torná-las, né, integrais de contorno, eu vou integrar mais uma vez apenas esse termo aqui. Então, vou só deixar, antes de fazer isso aqui, ó, vou colocar um detalhe, que quando eu faço essa integração por partes aqui, veja, ele é um problema de duas dimensões, né? Acabam aparecendo, né, esses cossenos diretores aqui, né? NX e NY, né? Então, para poder até simplificar a notação, essa variação de U em relação a X, essa variação de U em relação a Y, né, e com a questão dos seus cossenos diretores, aqui eu estou dizendo basicamente que isso aqui é um fluxo, né? Isso aqui é um fluxo através de uma fronteira, então, orientada, né? Ou seja, fluxo é uma questão vetorial. Então, por isso que aqui, ó, eu vou, ao invés de ficar escrevendo sempre esse termo aqui, eu vou escrever ele apenas como sendo uma derivada de U em relação a N, e esse N é o quê? N significa normal, nesse problema aqui, normal a fronteira em si, né? E para simplificar ainda mais, vou chamar de Q. Como eu já falei no caso anterior, né? Vou utilizar Q como sendo um fluxo. Então, aqui eu tenho uma integral de contorno, que vai ser basicamente o Q vezes W, né? Tá? E depois a gente vai definir essa W aqui. Agora, uma atenção para essa integral aqui, ó, de domínio, que ainda ficou, né, nessa primeira integração que foi feita. Quando eu integro mais uma vez, né, esse termo que restou aqui, ó, olha o que acontece aqui, ó. Calculando essa integral mais uma vez, eu acabo encontrando uma integral também de contorno, menos uma integral de domínio. Essa integral aqui de contorno, ela tem uma particularidade que agora, essa derivada aqui, né, que aparece em relação aos cossenos diretores x e y, é a derivada de W. Opa, derivada de W, né? Então, não é mais a questão da derivada do potencial. A derivada do potencial é o fluxo. Agora, aqui, ó, essa derivada de W vai ser basicamente a derivada da solução fundamental que a gente vai definir à frente, né? Essa integral aqui, ó, que eu acho, assim, bastante útil, a representação dela, porque aqui você pode perceber, né, que nós começamos o exercício nessa questão das integrações a partir dessa integral aqui, ó, onde eu tinha, né, o Laplaciano du, né, que eu tinha o Laplaciano du para ser calculado multiplicado por W. Feitos esses passos, nós chegamos aqui no Laplaciano, deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó, chegamos no Laplaciano de W, tá? Então, aqui nós temos já essa expressão com a questão da formulação inversa, que eu já tinha colocado, né, em outro momento aí, né? Então tá, então aqui eu tenho essa derivada de W em relação a N, né, que vai ocupar essa posição, e aqui eu reescrevi toda a equação, chegando nesse Laplaciano, invertendo, né, U e W de posição. Agora, quando eu reescrevo essa integral aqui, ó, que é aquela que eu comecei a calcular, o que restou para mim? Restou, basicamente, uma integral de contorno, que vem da primeira integração, outra integral de contorno, que vem, né, da segunda integração, que é essa que está aqui em cima. Atente-se ao sinal aqui, né, que é o menos, né, então, acabou levando isso aqui para ser um valor negativo, mais, né, o menos, mais aqui, essa integral de domínio, com esse W, né, ocupando a posição de U, né, então virou Laplaciano de W, né, ao invés de U, como nós havíamos começado. Então, vou trocar todo esse resultado dessas duas integrações que nós fizemos lá na equação inicial. Então, o que nós acabamos tendo como um passo a mais na solução? Os três termos aqui, ó, que se referem à integração do Laplaciano de U. Então, tem um Laplaciano de W, né? Aqui, na verdade, esse termo aqui é o termo de força, né? O B, né? Mas o que se refere à integração
do Laplaciano de U é esse primeiro, esse terceiro e esse quarto termo que aparece aqui nessa sequência, tá? Então, duas integrais de contorno e uma de domínio aqui, só que já com a inversão aqui dentro das funções. E o resto das integrais, eu só copiei lá de cima, não fiz nada demais, né? É bom voltar na equação 45, né? Para identificar até onde nós chegamos, né? Então, veja na equação 45, nós fizemos esse cálculo aqui, veja que as integrais de contorno em gama U e gama Q permanecem, a integral de domínio em B permanece também, mas a manobra que foi feita com esse Laplaciano resultou, né, em esses três termos que eu estou sinalizando aqui, nesse primeiro, o terceiro e o quarto que está aqui. Bom, como nós temos questões aqui de semelhança ou algo que pode se tornar semelhante, eu vou trabalhar agora com essas funções W1 e W2 de maneira a cancelar alguns termos aqui nessa equação em si, né? Então, se eu chamar o meu W1 aqui, ó, que aparece, de menos W, e W2 de dw dn, e aplicar nessa equação aqui, ó, eu vou acabar cancelando alguns termos que aparecem aqui, dada essa semelhança. Isso aqui é um tipo de exercício que eu sempre gostava de colocar no quadro, né, e se pega aquele quadro grande, né, você escreve a equação inteira, faz a substituição, depois você começa a cancelar os termos, né, porque eles são simétricos, né, em relação ao zero, né, então um é mais, outro é menos, né, dá para cortar direto. E a equação vai ficar uma equação bem mais reduzida. Nesse caso aqui, toda essa formulação que foi feita até esse momento permitiu com que nós chegássemos nessa equação 52, onde eu tenho aqui, né, já a inversão do Laplaciano com as variáveis, com as funções, as duas integrais de contorno aqui, e essa aqui que tem a ver só com a questão do problema. Se fosse a equação de Laplace, esse B seria zero, então aqui não teria nada, né? Então já estaria escrevendo o problema quase que completamente como integrais de contorno, né? Mas aqui, como ficou esse Bzinho, ele vai servir mais para frente para que para que eu apresente alguns métodos aí para trabalhar com integrais de domínio nesses casos. Bom, seguindo, né, o raciocínio de maneira semelhante com o caso 1D, essa função W que aparece aqui, ó, nós vamos utilizar aqui um delta de Dirac e vamos resolver esse problema que aparece aqui, ó. Então, ó, o Laplaciano de W, vou igualar a um oposto aqui, né, do delta de Dirac, e aplicar, né, as propriedades, né, vamos dizer assim, a propriedade no sentido de resolver esse problema que nós temos aqui. Então, quando eu resolvo esse problema, eu vou acabar encontrando quem é W, né? E W, a gente vai definir como sendo esse U estrela, que é a solução fundamental do problema. Mas essa parte que fala da solução fundamental, para esse problema aqui, ó, né, por Laplaciano, né, de W igual a um delta de Dirac aqui, né, oposto, a solução fundamental para esse problema é essa função aqui, ó, 1 sobre 2π logaritmo neperiano de 1 sobre r, né? Mas que coisa curiosa, né? 1 sobre r, aqui começou a aparecer uma variável que não está aqui, né? Como argumento dessa função aqui, né? Então, o que é esse r, na verdade? Bom, como a questão da função delta de Dirac, ele pega a amostragem, é interessante pensar que essa amostragem vai se referir de um ponto a outro, né? De um ponto a outro. Então, se eu tenho, por exemplo, um ponto no contorno, o outro ponto pode estar no domínio, para fazer essa amostragem. Também pode estar no próprio contorno. Isso é uma possibilidade também. Mas, se eu tenho um ponto, por exemplo, né, no contorno e outro ponto no domínio, a distância entre esses pontos vai ser, na verdade, essa distância R que aparece aqui. Então, por isso que essa solução fundamental, que é apresentada aqui, ó, ela depende de xi e de x, ou seja, são coordenadas cartesianas, é uma localização, mas a distância entre esses dois pontos é essa medida R que é posta aqui, né? Então, como eu acabo escrevendo aqui, né, um dr
é a distância, né, euclidiana, né, entre x e xi. Eu coloquei até como uma observação aqui, ó, vide apêndice. Eu vou só passar de uma maneira rápida, mas minha intenção não era ficar falando da solução fundamental, mas só para que vocês possam voltar depois, com calma, aí, ó, nós estamos na página 28, o apêndice que trata da solução fundamental, tá aqui, ó, um pouquinho mais para frente. Olha, então, aqui, ó, deixa eu dar uma olhada. Ó, nesse apêndice, que está na página 150, né, pelo menos aqui, ó, 149, 150, eu mostro direitinho, né, da onde que sai, né, essa questão da solução fundamental para esse operador aqui, como eu estou utilizando nessa formulação. Então, claro, depois você dá uma olhadinha com calma nisso daqui, né, também trabalho aqui em coordenadas polares, para poder resolver o problema, né, e como eu já tinha falado, né, esse R nada mais é do que uma distância, né, então uma norma aqui euclidiana, né, uma distância euclidiana aqui no espaço, né. Então, esse R aparece por aqui, ó. Então, esse xi pode ser um ponto qualquer, pode ser no domínio, pode ser, inclusive, em uma outra localização, mas essa distância onde eu vou estar avaliando é o R que aparece como argumento na função, né. Claro, fazendo os cálculos aqui, chega lá, é cálculo 1, isso daqui, né, é bem legal, você vai acabar chegando, né, nessa expressão, e com mais umas condiçõezinhas que eu fui reescrevendo, a gente acaba chegando na solução fundamental, que é essa 1 sobre 2π logaritmo neperiano de 1 sobre R, de R, né, negativo, né, ou se eu tirar esse negativo aqui, fica logaritmo neperiano de 1 sobre R, né, então isso é propriedade básica de logaritmos, né. Também, sabendo a solução fundamental, né, lembrando que na formulação tinha um momento que eu precisava calcular o dWdn, né, o dWdn é o equivalente à derivada, né, da solução fundamental em relação à direção normal, né? Então, acaba aparecendo que a derivada, né, dessa solução fundamental é essa expressão que aparece aqui, tá? Então, a gente vai acabar utilizando isso aqui depois, né? Bom, esse apêndice encerra por aqui. Tem mais um apêndice que eu escrevi, que é quadratura de Gauss, mas isso aí vai ficar, né, como leituras para fazer fora do horário do nosso encontro aqui, né? Bom, voltando na equação que eu havia comentado agora há pouquinho, então, quando eu resolvo, né, esse problema aqui, eu tenho a solução fundamental, que é dada por 1 sobre 2π, logaritmo neperiano de 1 sobre R, né? Então, substituindo a questão do fluxo, né, já havia falado, né, esse Q estrela, né, havia falado agora há pouquinho, e quando eu faço essa substituição, é até interessante, se você estiver acompanhando, depois até fazendo no caderno, no braço e mesmo, aqui, ó, eu estou escrevendo exatamente a mesma expressão que eu escrevi aqui, ó, tá? Porque eu tinha o Laplaciano de W multiplicando essa U barra. Então, no lugar dele, eu vou escrever menos delta xi x, que é o que eu faço aqui, ó. Então, aqui, o que eu tenho, né? Tem essa convolução aparecendo, né? E por amostragem, né, eu sei que quando eu tenho essa multiplicação por esse delta de Dirac, é nessa posição deslocada que ele vai estar avaliando a função, né? Qual função? A função U, que é a função desejada, que é a função incógnita do problema, né? Ou seja, vou estar escrevendo essa integral aqui, ó, como uma variável que vai ser calculada em um ponto, né, específico, né? Então, veja, aqui eu já não tenho integral de domínio, mas já passei por um problema, basicamente todo ele de contorno, com exceção desse B, que era uma força de corpo na equação de Poisson, né? Bom, então, feitas todas essas considerações, que vocês podem até perceber que são análogas aí, né, à questão de uma dimensão, eu chego nessa equação, que é uma equação aí quase que equivalente ou semelhante ao problema de uma dimensão, né? Não sei se eu posso continuar, alguém gostaria de fazer uma pergunta até esse momento? Tranquilo, tranquilo. Bom, estou indo no passo a passo aqui, né, mas como eu falei, me interrompa quando achar que precisa, vou seguir, tocar o barco, então, vamos lá. Bom, então, essa equação que nós temos aqui, ela
como eu acabei escrevendo, né, embora a equação, né, represente a solução do problema para pontos que se, né, pertencentes ao domínio, né, ou seja, para todo o problema, né, ela não pode ser utilizada, né, enquanto que x em gama u e, né, u, x em gama q não forem conhecidos. Então, é a mesma recai na mesma situação daquele problema que eu mostrei para vocês ontem, né? Temos que fazer alguma manobra para poder encontrar esses valores, né, Q e U, né, para depois encontrar algum valor do domínio, para poder fazer uma simulação, chegar num resultado específico, né. Bom, então, para isso, né, para resolver esse problema, né, torna-se necessário encontrar uma expressão limite da equação 58, né, na qual esse xi, aqui, ó, que pertence ao domínio, ele pertença à gama, né, pertença ao contorno, né. Então, aqui é feita uma manobra, né, que a primeira vez que eu vi isso, né, eu até fiquei assim, pensei, nossa, mas qual que é a razão de fazer isso, né? Mas no decorrer eu fui entendendo e acho que vou tentar explicar com o meu olhar, pelo menos, em relação a essa questão, né? Levar um ponto do domínio para o contorno, né? Do limite, para tornar o problema, sim, um problema de contorno, para poder calcular quem é Q e quem é U, que são incógnitas no problema por enquanto, né? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Né, ó, para obtenção da expressão limite, né, torna-se possível a solução do problema, né, que torna possível a solução do problema, o ponto que se é levado ao contorno. Né, em seguida, exclui-se um círculo ou semicírculo de raio epsilon aqui, né, e centro xi do domínio e calcula seu limite quando esse epsilon tende a zero. Então, vamos ver como ficaria uma figurinha dessa frase, né? Então, a figurinha seria mais ou menos essa, né? Ó, eu tenho o meu domínio ômega, que está aqui, né? Tenho um ponto xi em si, né? Que está ocupando alguma posição seria essa circunferência que está, essa semicircunferência que aparece aqui, né? E esse raiozinho aqui, ó, esse raiozinho epsilon, né? Minúsculo, eu vou fazer ele tender a zero. Então, basicamente, eu tenho um ponto aqui no domínio. Quando eu tenho esse epsilon tendendo a zero, o que vai acontecer com o ponto xi? Ele vai ser levado lá para o contorno, né? Então, isso seria uma ilustração, né, do problema, né? Agora, a matemática, né, por trás disso, né, requer da gente o cálculo aí de alguns limites, né? Então, basicamente, o limite que a gente vai estar calculando aí é o limite daquelas duas integrais de contorno. Deixa eu só voltar aqui, até é importante falar isso, né? Veja, são essas duas integrais aqui de contorno que eu falei, né? A gente vai acabar calculando o limite para elas, em relação a esse ponto que se ali, né? Então, quando eu tenho, né, esse domínio ômega, né, observe que eu tenho esse semidomínio aqui, esse ômega epsilon aqui, que basicamente é o domínio excluído, né? Então, né, ômega menos ômega e, ômega epsilon, na verdade. Então, para esse caso aqui, ó, eu tenho que a solução fundamental, basicamente, ela é nula. Né? Por quê? Porque aqui, epsilon, né, não pertence a esse ômega mais. A ideia é que esse epsilon pertença ao contorno, né? Então, as integrais de contorno, né, devem ser avaliadas, né, da seguinte forma, né? Vai ser esse gama, que é o contorno, menos esse, deixa eu baixar um pouquinho aqui, ó, esse gama barra epsilon aqui que aparece, tá vendo? Então, claro, aqui é o matematiquês, né, por detrás da explicação, né, desse problema, que é um problema de domínio, né? Poderia pensar que seria um problema físico, inclusive, né? Então, onde esse epsilon barra, né, esse ômega barra epsilon, representa o contorno excluído de ômega, de gama, que representa o contorno do semicírculo. Tudo bem. Então, é isso aqui, essa expressão que aparece aqui, a gente vai tomar isso aqui no limite, né, tendendo a zero, para poder levar esse xi para o contorno. Então, naquela integral que eu tinha colocado ali em cima, eu tenho que, basicamente, escrever ela de duas formas, né? Ou de duas formas no seguinte sentido, né? Eu vou ter que dividir aquele contorno, que eu tinha basicamente o contorno, menos aquele contorno barra epsilon, acho que essa parte seria bom eu aumentar um pouquinho, sei que está bem pequenininho aí, eu acho, subtraindo, né,
ele, e aqui somando, né? Quando eu faço essa diferença, eu tenho o contorno, né? E quando eu chego com esse epsilon tendendo para o limite, né? Intuitivamente a gente sabe que isso é possível, que a gente vai chegar nesse resultado. Só que aqui, ó, eu vou levar todas essas integrais, ou seja, as duas integrais de contorno. Essa aqui é uma só, essa aqui é a segunda integral, só que separada em duas, por essa razão que eu comentei agora há pouquinho. E aqui, a força de corpo, né, que estava no problema, já vem acompanhando o nosso raciocínio desde o começo. Né? Então, agora, eu vou ter que diminuir um pouquinho aqui. Então, fazendo uma mudança aí, né, de coordenadas, trabalhando com coordenadas polares, né, para ter aquela questão desse epsilon ele figurar como sendo um raio mesmo, né, um raio, e fazendo essa mudança de variáveis, eu vou ter que esse incremento aqui, né, de gama, que aparece aqui, incremento da diferencial, ou nesse caso aqui, né, o termo que a gente vai utilizar para fazer a integração, né, a variável para fazer a integração, de gama, ele vai ser, na verdade, epsilon de θ, né, epsilon de θ. E a posição x, que nós temos aqui no problema, ele agora passa a figurar como sendo, né, em coordenadas polares, né, não mais x e y, né, mas sim um r e θ, né. Então, aqui, só cuide que isso aqui não é x derivada, tá? É só um x', né, para mostrar que não é o mesmo x que estava aqui. Aqui poderia ter utilizado outro sinalzinho, para isso aqui acaba confundindo com derivado. Isso aqui não é derivado. É o x e o x barra, por exemplo, x', definido em coordenadas polares. Então tá, né? Fazendo isso, e agora fazendo o cálculo, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, que é a integral da solução fundamental, né? Aqui já nessa posição, né, deslocada, e resolvendo ela como em coordenadas polares, essa integral aqui, ó, no limite, quando esse epsilon tende para zero, para que valor será que essa integral tende, né? Ela vai tender para zero, né? Veja, apesar de eu ter escrito aqui, poderíamos usar né, L'Hopital para resolver e tudo mais, né? Mas o raciocínio, né, podia até fazer uma prova matemática disso, seria até interessante, né? Mas o como se calcula essa integral quando esse epsilon tende a zero, quando eu tenho esse epsilon multiplicando todo o integrando, né? Entende? Então, aqui, né, eu já tenho quase que uma certeza de que a velocidade com que isso aqui vai ir para zero, né, talvez seja tão grande quanto, ou até maior, do que esse logaritmo neperiano vai, né? Então, isso aqui vai, no limite, vai tender para zero, talvez uma demonstração até mais rigorosa, né, mais dentro de um programa de matemática, isso seria interessante fazer, né, deixo para vocês pensarem isso depois, né, mas, basicamente, no limite, essa integral aqui vai para zero. Acabei não me estendendo no material, né, mas já tenho um resultado para uma daquelas integrais de contorno. Bom, resta calcular a outra integral de contorno, que tinha aquele gama, aquele Q estrela ali, né? Então, que é essa daqui, né? E fazendo, né, as devidas substituições que eu acabei colocando né, anteriormente ali e tal, e fazendo o cálculo, eu vou acabar chegando nessa expressão limite que aparece aqui, ó. Então, no limite do cálculo dessa integral de contorno, vai me restar basicamente, essa aqui também vai a zero, porque tem a ver com essas distâncias aqui, né? Lembrando que essa distância aqui relaciona-se com esse epsilon, que eu tenho aqui muito próximo de zero, vai me restar essa integral nessa equação 62. Quando eu resolvo essa integral, esse epsilon que aparece aqui, o de epsilon, ele pode ser considerado basicamente uma amostragem, um ponto específico, né? Ou seja, isso aqui é quase que uma constante dentro do problema em si, né? Então, vou tirar aqui do sinal de integral. Então, o que vai restar calcular a integral é desse Q estrela. E Q estrela é a derivada da solução fundamental. Né? Lá anteriormente eu mostrei ela, né, citei ela, a derivada da solução fundamental é menos 1 sobre 2π dr dn. Só que aqui, ó, eu já tenho ela em coordenadas polares, né? Tem coordenadas polares.
quando eu tenho ela em coordenadas polares, né, e quando eu faço o cálculo utilizando essa expressão aqui, ó, veja que esse epsilon vai cancelar com esse epsilon aqui. Então, a integral, para ser calculada, é uma integral bem mais simples. Então, essa integral a gente pode fazer direta, né? Então, o resultado dela vai ser, na verdade, θ sobre 2π. Então, aqui eu já estou misturando, né, coordenada cartesiana, onde eu comecei, com coordenadas polares, né, e para piorar, apareceu aqui um argumento θ, né, para ser considerado na formulação, né. Bom, o U de Xi, eu já sei que vai ser o ponto onde eu vou estar analisando, né. Mas agora, quem que é esse θ, né, quem que é o θ, na verdade? Então, esse θ, ele é, na verdade, um coeficiente, né, que é um chamado coeficiente de forma, que é utilizado na formulação, e ele se diferencia dependendo da sua posição. Então, o que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho aqui, né, que esse termo, θ sobre 2π, é designado por mais uma outra letrinha, né, chamado aqui de esse coeficiente de forma, né, esse C maiúsculo de Xi, que ele vai valer zero. Vai valer zero. Se Xi pertence ao domínio, né, atendendo aquela condição lá no início, que nós fizemos o cálculo, contando que nós iniciamos o raciocínio, né, ele vai valer meio se, né, esse Xi é o ponto de um contorno suave. Né, se é ponto de um contorno suave. A gente já vai ver, né, daqui a pouquinho o que é esse contorno suave, né. E aqui aparece quando ele θ vale π, né. Então, óbvio, né, esse aqui vale π, né, então isso aqui vai dar meio, como está posto aqui, né. E se Xi pertence ao domínio, tá? Então, esses coeficientes que são utilizados aqui, eles se referem basicamente à posição desse Xi em relação a onde eu estou avaliando. Ou seja, eles mudam de acordo com essa posição, né? Se está no domínio, né? Se ele não está, ou se é um ponto, por exemplo, de contorno suave, que vai aparecer aí, né, mais à frente. Bom, então, as integrais que eu comentei ali, eu já tenho basicamente alguns resultados para elas, né? Veja que o material, ele acaba só colocando algumas passagens, né? E outra que é utilizada é o chamado, né, integrais, né, calculadas no sentido do valor principal de Cauchy. Isso aqui é bem interessante, porque apesar daquele semicírculo que eu coloquei ali, né, de trabalhar com gama, menos esse gama barra epsilon, né, isso aqui não é uma novidade, né, e sim um recurso matemático que já tinha sido desenvolvido, né, há bem mais tempo, né. Veja, eu acabei colocando aqui, né, vida e apêndice, né, para poder, aqui não é o foco falar disso, né, mas para quem tiver curiosidade depois, para dar uma olhadinha no apêndice, eu vou até ilustrar para vocês aqui, ó, a questão do valor principal de Cauchy. O material já está preparado para isso. Aqui. Mas a apresentação vai ser mais lúdica do que um cálculo mesmo, né? Então, quando fala desse valor principal de Cauchy, né, basicamente você está calculando uma integral, né, que tem algum tipo de singularidade, né, no domínio, né? E você não consegue calcular ela de maneira direta. Então, o que você faz? Você fraciona ela, né? Você calcula ela, né, com esse epsilon tendendo para zero, da integral de A até C. Só que você fraciona ela da seguinte forma, né? De A até B menos epsilon, mais a integral de B mais epsilon até C, né? Veja que aqui, né, no limite eu tenho a integral de A até C sendo calculada. Porém, como eu tenho uma singularidade, né, basicamente em B, né, em B a singularidade está aparecendo, então eu vou tomar um pouquinho antes da singularidade, B menos epsilon, e um pouquinho depois dessa singularidade, B mais epsilon, e somar as duas integrais, né. Isso é curioso quando faz um desenho, né, para poder até ilustrar esse tipo de representação, com uma integral que é até conhecida de vocês, imagino que já devem ter calculado ela, que é essa daqui, né? Veja, a integral de 1 sobre x, que vai de menos 1 até 1, né? Só que tem um problema, né? De menos 1 até 1, o x vai passar por zero, e quando passa por zero, eu tenho uma indeterminação aí, né?
Então, essa integral aqui, ela não é infinita, ela não é zero, né? Ela tem um resultado específico para ela, né? E quando você calcula, utilizando, né, a ideia do valor principal de Cauchy, eu faço o quê? Eu faço de menos 1 até menos a, lembrando que esse a aqui é onde eu tenho a singularidade que é em zero, até, é mais, né, a integral de a, veja que é um a positivo agora aqui, né, até 1, né, então eu pego a esquerda e a direita, por exemplo, né, e esse a tende a zero, então aqui eu tenho esse resultado aqui, na verdade, ele está me dando como sendo um valor nulo, né, então tem um problema aparecendo aqui, né, agora quando eu calculo isso com um 2A, por exemplo, aqui, ó, lembrando que esse A também vai para zero, veja que aparece outro resultado, né? Então, claro, então ficam aí alguns probleminhas para ser pensados, né, em relação a esse valor principal. Mas, basicamente, o que eu estou fazendo aqui, ó, é isso daqui, ó. Estou calculando de menos 1 até 1, né? De menos 1 até 1, né? E o que acontece, né, com esse resultado quando eu faço esse desvio desse zero que está aqui, né? Tá? Então, esse desvio aqui desse semicírculo é o mesmo desvio que foi feito no problema lá do contorno, né? Onde eu tinha o contorno e eu desviei ele com o semicírculo, né? Com esse Rzinho aqui tendendo para zero, né? Então tá, vou só continuar aqui de onde eu parei. Deixa eu só voltar mais para cima um pouquinho. Veja que esse apêndice, ele acaba também deixando aí alguns pontos para vocês pensarem depois, né? Mas são, de certa forma, vocês talvez até percebam, né, que o método em si, né, ele é fruto de vários outros métodos, né, acoplados, inseridos ali, que vão fazendo o método em si ter sentido, né. Bom, então, depois que nós fizemos isso, né, e calculando no valor principal desse de Cauchy, eu já tenho, basicamente, a formulação no formato que eu preciso para começar o equacionamento, né. As integrais de ômega que apareceram no problema, né, não requerem nenhum tratamento especial, por isso que eu acabei deixando essa integral aqui de B, lembrando a equação de Poisson era aquela força de corpo ali, né, então, para esse problema da equação de Poisson, né, a equação integral básica do método dos elementos de contorno é essa equação. Tem até uma coisa curiosa, quando você escreve algum artigo aí para revistas que tratam da formulação do contorno e tal, né, geralmente o artigo que você vai apresentar tem a equação diferencial parcial lá que você quer resolver, a equação número 1. A equação número 2, os revisores já pedem que você já coloque a sentença de elementos de contorno, ou seja, essa equação. Todo aquele raciocínio que eu coloquei ali até então, os revisores não querem nem mais ficar discutindo em si, né? Ou seja, ele já subentende-se que você já tem elemento suficiente e já consegue partir daqui para frente, né? Porque daqui para frente eu estou resolvendo o problema, mas ainda assim tem possibilidades de variação, né? Como calcular essas integrais em gama aqui, né? Integrais de contorno, ou como calcular essas integrais aqui também de domínio. Também tem métodos e métodos diferentes, né? Então, assim, ó, quando eu chego nessa equação, eu vou agora partir para um problema que é um problema aplicado, como se fosse um exercício mesmo, né? Como já no caso anterior do 1D, né? Então, eu vou pensar da seguinte maneira, né? Por hora, né? Ó, tem essa equação de Poisson, mas eu vou assumir, né, para poder colocar como primeiro exercício, né? Esse B que aparece no problema igual a zero. Tá? Igual a zero. Então, na verdade, tem a equação de Laplace aqui. Num domínio quadrado. Um domínio quadrado de L2. Então, uma plaquinha de 2 por 2, como está sendo definido aqui. Eu vou ter que atribuir, né, algumas condições de contorno para o problema, para que eu possa encontrar a outra variável que eu não sei naquela aresta específica, né. Então, o que eu vou definir? Vou definir, né, algumas condições de fluxo, por exemplo, essa daqui, né? Ó, para todo x com y0, eu vou ter um fluxo nulo.
na lateral, se você imaginar, né, posso até pegar, por exemplo, esse quadrado que está aqui, né? Então, o que cada uma dessas condições de contorno está fazendo, né, no problema, né? Deixa eu baixar um pouquinho mais aqui, ó. Um pouquinho menos. Eu acho que aqui eu consigo enxergar aqui, ó, tanto as condições de contorno quanto a figura. Então, o que eu tenho aqui, ó? Vou definir um fluxo nulo nesta aresta inferior. Nesta aresta direita aqui, ó, vou supor um potencial, por exemplo, de 2 unidades. É como se pensasse que aqui tem um fluxo de temperatura, tem um fluxo nulo, ou seja, o material está isolado. Aqui, se eu for pensar em temperatura, né? Aqui eu tenho uma temperatura de 2 graus, por exemplo, né? No topo, né, para todo x para y igual a 2, eu vou ter igual a 0. Então, aqui também está isolada essa aresta aqui. E na minha aresta esquerda, né, para x igual a 0 para todo y, eu tenho 1, que poderia ser 1 grau. Então, aqui 1 grau, aqui 2 graus, fluxo nulo, né? E uma condição aí, inclusive, até podia pensar como uma condição nula para esse domínio aqui, né, de temperatura. Lembrando que a equação de Laplace é uma equação estacionária, né? Então, o que eu vou ter como resposta é a distribuição da variável u, por exemplo, né, ao longo desse domínio, né, mas vou encontrar u nessa aresta, vou encontrar u nessa aresta, e vou encontrar q nas arestas onde o potencial foi prescrito, né? Então, nessas duas que aparecem aqui. Bom, para esse problema, né, eu estou supondo aqui utilizar a solução fundamental, né, que é do operador laplaciano, né, igualado ao delta de Dirac, que ali é o oposto dele, que é essa U estrela que está aqui no problema. Deixa eu só aumentar um pouquinho de volta, né. Então, eu acabei aproveitando, né, a questão da escrita aqui, o equation em si, né, para, ao invés de ficar levando, né, U de x0, U de 2, y, assim por diante, né, para chamar de U1, U2, U3, U4, né, da mesma maneira que eu vou chamar de Q1, Q2, Q3 e Q4, as variáveis que estão sob, ou que são encontradas nessas arestas, né. Então, U1, U2, U3 e U4. Veja que esse exercício que eu vou mostrar para vocês aqui, é um exercício que eu gosto de fazer ele, né, no caderno, no quadro mesmo. Então, ele é possível de ser feito no braço, né? Não tem necessidade de calcular ele já com o computador, né? Então, pensar assim, ó, nesse problema, eu vou... Deixa eu te atrapalhar um pouquinho. Aumenta um pouquinho mais, por gentileza. Deixa eu ver aqui. Aí, Ó, esse ficou um pouquinho melhor. Isso, obrigado. Como falei, me interrompam quando achar necessário. Então, nesse probleminha aqui, ó, essa plaquinha 2x2, né, eu vou utilizar 4 elementos. Então, tenho um elemento que é essa aresta aqui, o segundo elemento, né, gama 2, terceiro elemento, gama 3, e o quarto elemento, gama 4. Quando eu faço esse tipo de discretização, na verdade, ela não é única. Eu poderia dividir aqui em vários outros, em uma quantidade maior de elementos, maior, né? Menor difícil, né? Mas maior sim, né? Maior do que um, né? Então, eu poderia escolher quantos elementos eu quisesse, inclusive com elementos diferentes para cada aresta. Vai depender do tipo de problema que você vai estar mapeando e também da precisão que você quer para ele, né? Só que nessa formulação, eu vou utilizar um ingrediente a mais aí, que é a chamada de integração numérica de Gauss. Nessa integração numérica de Gauss, eu vou dizer o seguinte, né, que para cada elemento desses aqui, ó, que vai de 0 até 2, aqui, né, para essa barrinha aqui, ó, eu vou situar o meu ponto Xi, que é dessa amostragem, bem no centro dele, e vou utilizar 2 pontos de integração, né, esses X maiúsculo que aparecem aqui, né, que não estão em itálico, né, eles estão, né, na fontes não itálico, né, assim mesmo, eles vão representar a posição dos meus pontos de Gauss de integração. Lá no apêndice desse material,
também tem uma parte que eu escrevi lá bem curtinha, que fala dessa integração numérica. É mais um método numérico dentro de outro, né? Então, isso que eu falo, ele nunca vem sozinho, ele sempre utiliza de ferramentas desenvolvidas por outros, né, ao longo da história, né? Então, aqui eu tenho um XI1, XI2, XI3, XI4, né? São esses pontos aqui de colocação que eu vou estar resolvendo o problema, que basicamente vai ter o quê? Vai ter o U1, o 2, o 3, o 4, né? Alguns deles são incógnitas, outros são condições de contorno. Vai ter o Q1, Q2, Q3 e Q4. Mesma coisa, alguns são incógnitos, outros são prescritos, né? São condições de contorno. E esses pontinhos aqui são feitos para calcular essa integração de Gauss, né? Então, agora, aqui, ó, eu vou escrever da seguinte maneira, né? Que o meu contorno, gama, ele é, na verdade, um somatório, né, desses 4 elementos, né, de gama 1, gama 2, 3 e 4, né, e que I são os pontos chamados de pontos fonte, né, e esse X que eu já tinha colocado de hoje representa cada ponto campo que será utilizado para calcular as integrais de contorno. Vamos ver um pouco mais à frente aqui, né, a localização de xi na metade de cada elemento é justificada pela mudança de variáveis para integração numéricas com 2 pontos de Gauss, né? Então, por isso que eu coloco aqui, né, vide apêndice, né? Tem lá uma explicaçãozinha, né, sobre essa questão da integração de Gauss, né? Também tem uma questão que envolve o jacobiano da transformação. O jacobiano dessa transformação, ele é o comprimento do elemento sobre 2, né? Para isso também é bom buscar na literatura, né, sobre essa... Mas também é interessante calcular isso aqui. O jacobiano, a transformação, né, ele é metade do elemento, e tem um produto que a gente acaba utilizando que tem a ver com a distância, né, da distância do ponto fonte até o próximo elemento que vai ser calculado. Eu vou utilizar uma palavrinha chamada dist, que vai estar acompanhando também o jacobiano, vocês já vão ver daqui a pouquinho. Bom, então, né, como esse B é igual a zero, né, vou utilizar aqui como número de elementos 4, né, como já estava escrito na figura, e vou escrever aquela equação, deixa eu voltar aqui, né, essa equação aqui, ó, lembrando que nesse caso B é igual a zero, então essa integral não aparece, aparece só essa primeira linha aqui, eu vou escrever essa equação de maneira discretizada, né, discretizada significa que eu vou trabalhar, né, com somas, né, nessas integrais aí, né, de contorno, né, em U, em Q, e também em relação a esses pontos que eu vou definir para poder resolver o problema, né. Então, o que foi feito até agora? Foi utilizada a formulação de contorno, foi definida a geometria, as condições de contorno, e discretizada a equação. Né, como eu falei aqui, NE é igual a 4, então são as 4 arestas, né, para ambas as integrais que aparecem aqui. Só para poder escrever de uma forma assim até mais sintetizada, né, para não ficar carregando todas essas letrinhas aqui, ó, eu acabei escrevendo da seguinte forma, que como eu tenho uma aresta, e nessa aresta eu vou dizer que a temperatura é a mesma para toda aresta, da mesma maneira que eu vou dizer que o fluxo é o mesmo em toda aquela aresta, então esse fluxo aqui, na verdade, ele é constante ao longo de cada elemento. Esse potencial aqui, U, ele também é constante ao longo de cada elemento. Se ele é constante, né, eu posso tirar ele da integral. E tirar ele da integral significa, né, escrever dessa forma. Vejo tanto Q quanto U, que aparecem aqui no integrando, agora eles estão apenas multiplicando essa integral de contorno, como eu falei, né, porque são dados como constantes ao longo de cada elemento. Então, né, calculando as integrais agora, né, em U estrela, né, com I igual a 1 e J igual a 1. Vamos pensar, né, o que seria esse I e esse J, né? I é quando eu tenho essa posição que está aqui, ó, tá? Eu tenho uma figurinha a mais para dar um suporte aqui. Deixa eu
ficou faltando uma figurinha para poder explicar melhor. Deixa eu ver se está mais para frente aqui. Ah, tá. Ó, essa daqui já é uma figurinha, até vai ser útil, ficou faltando para a primeira, mas para a segunda integração ela já apareceu. Então, eu vou estar calculando basicamente a integral de contorno desse ponto em relação ao próprio elemento de contorno. Então, como que eu faço isso? Eu faço isso, né, a partir desses dois pontos que aparecem aqui, ó. Então, veja, essa integral vem de 0 até 1. Peguei essa parte do elemento aqui, ó. Então, eu tenho que aumentar um pouquinho aqui, ó. Então, olha, essa primeira integral aqui, ó, de 0 até 1, mais a integral de 1 até 2, né? Tá? E sempre lembrando, né, que aqui está sendo calculado no sentido do valor principal de Cauchy, né? Então, o resultado dessa primeira integração aqui, ó, vai dar 1 sobre π. Mas como eu tenho, basicamente, né, que essas integrais aqui, ó, elas são calculadas como sendo em gama IJ, quer dizer que eu vou calcular em I igual a 1, J igual a 1, depois em I igual a 1, J igual a 2, J igual a 3, J igual a 4, né? Depois começo com 2 aqui, e a sequência dos 3, dos 4 que aparecem aqui, e assim por diante. O que eu vou acabar montando é uma matriz com I linhas e J colunas, né? E cada elemento IJ que está sendo calculado vai ter como resultado o resultado dessa integral, tá? Então, esse 1 sobre π, ele vai aparecer aonde? Ele vai ser o primeiro elemento da minha matriz do sistema. Então, para as integrais em U estrela. Então, claro, veja, aqui não tem nada demais, né? Apenas uma integração aí, né, feita de todo esse elemento. Cada vez que eu for integrar, né, um elemento, por exemplo, a outra aresta aqui vertical, né, o elemento gama 2, ele é praticamente equivalente a esse daqui, só que ele está na vertical. Então, é óbvio que eu vou acabar encontrando o mesmo resultado, né, para essa próxima integração, quando tiver o xi2 aqui. Então, para esse primeiro caso, 1 sobre π. Agora, como fala aqui, né, deixa eu só avançar um pouquinho aqui, analisando o resultado obtido, né, e a figura completa daquele caso ali, né, conclui-se que, quando eu tenho I igual a J, o resultado dessas integrais será o mesmo, é o mesmo. Então, chamando de G, né, uma matriz G e J, a solução dessas integrais aqui, ó, quando eu tiver I igual a J, ou seja, em G11, G22, G33 e G44, eu vou ter sempre o mesmo resultado. Então, aqui eu calculo disso, né, 1 sobre π é 0,3183 aqui, né, tá? Então, calculei uma, já sei que as outras vão ser calculadas da mesma forma e vão ter o mesmo resultado, não preciso calculá-las. Agora, para o próximo passo aqui, ó. Quando eu tenho que calcular, deixa eu até aproveitar a figura aqui, ó, calcular este ponto e obter o efeito dessa outra aresta em relação a ele e vice-versa, daí eu vou precisar informar, né, para este elemento aqui, representado por esse xi1 aqui, qual é o resultado dessa integração, feita desse elemento em relação ao próximo. Aqui, eu estou utilizando, né, essa integração de Gauss, como eu comentei, né, até é bastante curioso, que quando eu faço essa integração de Gauss, eu tenho um reposicionamento de coordenadas aqui, chamado de coordenadas intrínsecas em si, né. Então, só para saber, né, como eu tenho essa aresta aqui, né, indo de 0 até 2, a posição em x vai continuar sendo 2, mas a posição dessa ordenada em y, né, ela vai receber um outro valor. E recebendo um outro valor, é como se eu deslocasse, né, pontos aqui ao redor desse ponto xi2, que são esses novos pontos de Gauss de integração, né.
um dos pontos é 1 menos raiz de 3 sobre 3, e o ponto mais acima, né, 1 mais raiz de 3 sobre 3. No cálculo de integração com uso de pesos de Gauss, eu sei que eu falei que está no apêndice ali, né, está no apêndice, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou aproveitar, que eu já tenho até escrito isso aqui no finalzinho, só para ilustrar um pouquinho sobre essa integração, que ela é até fácil de entender, mas não é tão simples de calcular quando você tem muito mais pontos, né? Mas qual é a ideia, né, da integração de Gauss, né, por quadratura de Gauss? É você basicamente ter uma função, né, W aqui, né, tem um produto de funções aqui, inclusive, né, e você quer saber quanto vale essa integral. Mas em alguns casos não é tão simples chegar nesse resultado. Então, você vai basicamente escrever essa integral como sendo uma soma, né, de valores dessa função aqui, ó, f de x, nessas coordenadas intrínsecas, ou seja, coordenadas transformadas, né, do cartesiana para esse espaço, né, em pontos de Gauss, multiplicadas por pesos, né, ou ponderadas, né, esse WJ aqui são os pesos de Gauss. São valores, né, calculados aí de maneira separada, diferente. No nosso caso aqui, ó, como eu estou utilizando apenas 2 pontos de Gauss, deixa eu avançar mais para baixo aqui, mais para cima. Deixa eu ver que página que estava. Deixa eu ver aqui, só um pouquinho. Ó, é nesse momento aqui, ó. Como eu estou usando 2 pontos de Gauss, né? Então, eu tenho aqui, ó, essa mudança, né, de coordenadas aqui, né? Em pontos de Gauss. E os pesos de Gauss, eles são unitários, valem 1. Então, quando eu faço essa integração com apenas 2 pontos de Gauss, eu tenho esse peso aqui igual a 1. Quando eu tenho 3 pontos de Gauss, né, ou mais, 4, 5, 6, assim por diante, né, esses pesos aqui vão se alterando. Mas isso tem inclusive rotinas prontas de computador que fazem isso, né? Bom, essa mudança que eu comentei, né, de coordenadas, né, as coordenadas intrínsecas dos pontos de Gauss, são calculadas a partir dessas duas equações aqui, né? Essa primeira equação altera a posição em x, e essa segunda equação aqui, né, transforma nessa posição, chamada desse jeito, né, em y, né, tá? Isso aqui também depois você pode dar uma olhadinha com mais calma, né, para poder até ficar mais habituado com essa quadratura. Ela é muito útil, muito utilizada. Tanto a quadratura de Gauss para uma dimensão, que é um elemento que eu estou utilizando, né, como em problemas que aparecem aí em outras formulações para 2 dimensões, né, assim por diante, né. Bom, então quando eu faço o cálculo, por exemplo, agora das outras integrais, né, eu vou ter que levar em consideração o quê? Essas distâncias que aparecem aqui, ó. Esse R1, que é a distância, esse R2 também, que é a distância, que aparece lá na solução fundamental do problema, né? Então, por isso que aqui, né, tem um cálculo, né, para R1 e R2, né, que é o teorema de Pitágoras, basicamente, né? Então, o que eu tenho agora? Eu tenho que calcular essa outra integral com I igual a 1 e J igual a 2. Lembrando, né, I igual a 1 até J igual a 2, que se refere a esse segundo elemento. E eu estou representando esse segundo elemento inteiro por coordenadas intrínsecas aí, né, por quadratura de Gauss, como eu já falei, né. Existem outros métodos para ser utilizados para calcular, né, esse aqui é um deles, né, não é o único, né. Então, nesse caso aqui, ó, quando eu faço o cálculo utilizando os pontos de Gauss, então o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho que o cálculo dessa integral, dessa solução U estrela, vai depender basicamente dessa amostragem, né, dessa função, que vai depender desse Rm, né, por que é Rm? Lembrando que eu tenho, né, as posições, né, desses pontos aqui, né, R1 e R2 aqui, que refere a essa distância, e a solução fundamental, ela depende de R, que é aquele logaritmo que eu já havia comentado anteriormente, né? Então, eu vou substituir, basicamente,
essa integral por uma aproximação, utilizando a quadratura de Gauss, daí sim, né? Daí ela é o valor da função, né? Ou seja, ela é a amostra na posição, que depende desse R1, multiplica por um peso, né? E pelo jacobiano, que está aqui dessa transformação, né? Então, aqui eu tenho um resultado para essa integral, né? G12, né? G12. Mas agora, se eu for analisar, né? Analisar, talvez, a figura, você vai chegar na conclusão, só um pouquinho, vai chegar na conclusão que quando eu estou calculando, né, 1 em relação a 2, 2 em relação a 3, 3 em relação a 4, 4 em relação a 1, né, 2 em relação a 1, 3 em relação a 2, 4 em relação a 3 e 1 em relação a 4, eu vou estar sempre na mesma expressão, ou seja, eu vou estar sempre com o mesmo resultado. Se pegar uma figurinha completa aqui, ó, que é esse caso aqui, ó, né, como estava escrito ali em cima, Jorge, né, 1 em relação a 2, 2 em relação a 3, 3 em relação a 4, e assim por diante, né, deu para perceber, né, eu vou ter sempre o mesmo resultado. Então, eu já tenho aqui, ó, agora, vários elementos da matriz G, né, já calculado, já com resultado específico, né. Bom, esse raciocínio aí, ele acaba se ampliando, né, para os demais pontos da matriz, ali como eu falei, né, então, eu vou calcular agora de 1 em relação a 3, né, então, o raciocínio é exatamente o mesmo, ele vai ter a coincidência, né, quando eu vou para esse cálculo aqui, né, de 1 em relação ao elemento 3, né, ele é a mesma coisa que o 2 em relação a 4, ao elemento 4, da mesma maneira que quando eu calculo 3 em relação ao elemento 1. Então, acho que você já percebeu, né, a questão essa utilidade quando eu tenho essa questão de simetria na geometria, né? E o cálculo vai ser dado da mesma forma, né? Bom, então aqui o que eu acabei obtendo? Eu obtive uma matriz G, 4 linhas, 4 colunas, né? E os valores, né, para esses pontos que foram integrados ali, só da matriz G. E lembrando, né, a matriz G foi calculada, a matriz G é resultado do cálculo das integrais com U estrela, né. Bom, o raciocínio é basicamente o mesmo, né, basicamente o mesmo quando eu vou calcular esta matriz com a variável Q, né, Q, I e J. Quando eu tiver, né, I e J aqui igual a 1, né, e tal, né. Então, o raciocínio é bastante o mesmo, né? Então, até no material aqui em específico, vou até, acho que, só passar algumas imagens, não tem, assim, uma diferença significativa, né? Ó, já tem aqui o cálculo, né, quando você abre a equação para calcular H11, né, do ponto em relação ao próprio ponto, né? Isso daqui vai dar 0, né? E vai dar 0 por causa dessa normal, né? A normal do elemento em relação a ele mesmo, né? Então, vai ser nula, vai acabar anulando os termos ali. Aqui, quando eu vou calcular os outros pontos, né, para essa matriz H, agora nomeando, né, como eu acabei escrevendo aqui, eu acho que mais em cima, né, chamando de H, né, essa matriz H e J, as integrais que vêm dessa integral de contorno aqui, ó, então eu vou ter um raciocínio basicamente equivalente ao anterior, né, ou como é calculado aqui com esses pontos, né, lembrando que tem que levar em consideração também a normal, né, essa normal, cuidado com os sinais, né, vai te dar um menos aqui, né, mais e menos aqui também, que é um versor, na verdade. E quando eu faço esse cálculo, eu acabo encontrando também a questão da simetria para os termos, né, dessa matriz H, assim é o mesmo do caso anterior, e eu acabo obtendo a matriz H com esse formato aqui, tá? Esse formato. Então, aqui, o que eu tenho? Eu tenho a minha matriz, que é a minha matriz de contorno, né, das duas integrais de contorno, tá? Para poder resolver o sistema, nós temos que ainda trabalhar um pouquinho mais, né? De que forma? Se for dar uma olhadinha na equação que eu havia colocado no começo lá,
eu tinha, né, aquele coeficiente de forma, que multiplica U, é igual, né, uma matriz, né, é uma integral de contorno na variável Q, menos uma outra integral de contorno na variável U. Então, quem é G e quem é U, eu já sei, já calculei a partir dessas integrais. U e Q são as minhas variáveis, né, e também são as minhas condições de contorno que são impostas no modelo. Só que aqui tem uma coisa curiosa acontecendo, né, que do lado esquerdo da equação, eu tenho essa UI, que basicamente é a mesma dessa UI, né. A diferença é que aqui, ó, eu tenho ela no contorno, e aqui é para qualquer ponto psi, ou seja, inclusive ele pode ser do domínio, né. Então, eu acredito que vocês até devem ter se perguntado já hoje, né? Ah, por que que aquele CI, né? Por que que ele valia 0, valia 1, valia, né, outros valores que eu coloquei ali já hoje? É por essa razão aqui, ó. Que aqui, nesse momento, eu tenho uma integral de contorno com valores de contorno, aqui também uma integral de contorno com valores de contorno, mas aqui eu tenho pontos que podem pertencer a qualquer ponto do domínio, inclusive, né? Então, aqui que eu vou manipular agora as matrizes, de maneira a pensar o seguinte, né? Se eu tenho pontos que eu vou analisar aonde? Né, eu vou analisar no domínio, vou analisar um ponto de contorno suave, né, coisa e tal, eu posso utilizar aquela regrinha que foi posta lá em cima, né? Então, esse coeficiente CI, ele vale meio, pois que se é ponto de contorno suave, né, ou seja, esse θ é igual a π, que significa o quê? Significa esses 180 graus ali, né, basicamente, né, de acordo com a equação 64 que eu tinha colocado já hoje. Então, desta forma, né, a matriz H, ela vai ser o quê? Vai ser a matriz formada por quem? Pela matriz identidade, que é uma matriz diagonal, né, multiplicada por meio, mais essa matriz H com essa barrinha aqui no pé dela, né? Que é essa matriz que nós tínhamos calculado agora há pouquinho aqui, né? Tá? Que vem dessas integrais de contorno. Então, o sistema final que eu acabo tendo para o problema acaba sendo esse daqui, né? Então, aqui, ó, tem o H. Só um segundinho. Tranquilo. Quando a gente tem, por exemplo, aulas online ou mini cursos online, invadiu a nossa casa. Tranquilo. Sabe o que é? Bom, para quem tem filhos aí, né? Ou para quem não tem, mas é fã, né? Acabaram de chegar aí 16 personagens do Batman Lego. Deixa. Nossa, dizem que tem, como é que falam? Tem 3 dores, né? Dores, né? Uma dor fraca, uma dor forte e uma dor de pisar em cima de uma pecinha da Lego, né? Isso tem bastante aqui em casa, sabe? Mas vai deixar eles entretidos por algumas horas, então dá para trabalhar enquanto isso. Pessoal, desculpem, tá? Bom, vou só continuar aqui, tá? Então, lembrando, né, que agora nessa questão aqui, ó, como eu falei, né, desses pontos, né, o 1, o 2, o 3, o 4, né, talvez tenha ficado ainda uma dúvida, com certeza, imagino que a minha fala, né, eu acabo deixando algumas lacunas, mas também algumas são propositais, né. Veja, aqui eu utilizei esse valor meio, né, e pela aquela regrinha que eu havia passado já hoje, até acho que vale a pena voltar aqui, ó, equação 64, vou voltar nela, para poder detalhar um pouco melhor a questão daquele coeficiente de forma ali, né? Deixa eu ver mais para cima. Então, esse coeficiente de forma, né? Então, aqui, ó, ele vai valer 0. 0, né? Se esse psi, né, não pertencer... Vamos, meninos, deixa lá na sala, por favor. Puxa, mais um pouquinho, tá? Desculpa. Não, tranquilo. Isso. Bom, continuando aqui, né?
Continuando. Né? Então, ele vai valer 0. Né? Se ele não pertence ao domínio. Meio, né? Se ele é um ponto de contorno suave. Então, o que significa esse ponto de contorno suave? É o que nós fizemos em relação à integração de cada um daqueles QCs em relação ao próprio elemento. Nós desviamos, né, vou usar meu mouse aqui, né, vamos supor que aqui eu tivesse o elemento aqui na horizontal, né, então quando eu fui calculando, né, eu calculei o quê? Calculei de 0 até 1 e de 1 até 2, né, então basicamente ali eu desviei ele, né, fiz aquela, ou seja, eu contornei aquela singularidade quando tinha aquele R igual a 0. Então, quando eu faço esse desvio, é um desvio de meia circunferência, né, ou seja, um desvio de 180 graus. Por isso que aqui aparece meio, né? E lá naquela matriz H vai ser utilizado a identidade vezes meio. E agora, por último aqui, né? Ele vai valer 1 se esse QC pertencer ao domínio. Veja que ainda a gente não definiu ainda um ponto no domínio para poder utilizá-la naquela matriz. Então, por isso nós estamos utilizando esse QC igual a meio. Bom, agora eu vou voltar lá naquela equação com as matrizes calculadas ali, né? Deixa eu voltar mais para frente. Aqui já tem até resultado. Então, por essa razão aqui, ó, como eu falei, né? Esse XI vale meio, pois esse XI é um ponto de contorno suave, né? De acordo com a integração que foi feita, né? Essa nomenclatura que é utilizada aí basicamente não fui eu que criei isso, né? Está na literatura, né? Ponto de contorno suave, né? O que seria um não suave, né? Fico até pensando, né? Questão de uma quina, questão de 90 graus, talvez. Tem que pensar um pouquinho sobre, né? Mas aqui tem a ver com o valor principal de Cauchy, como eu havia falado já hoje, né? Então, o sistema que eu vou ter, matricial, é formado por essas duas matrizes, né? E esses dois vetores, né? Então, agora sim, agora eu tenho condições plenas, né? De estar resolvendo o problema, né? Então, se eu tiver as condições de contorno que já foram definidas para o problema, basta que eu substitua elas nas equações, né? Reorganize as matrizes e resolva, né? Isso aqui, qualquer aplicativo aí que resolve sistema linear, você pode utilizar, né? Uma HP da vida também, né? Então, para esse problema aqui, ó, em específico, né? Quando eu faço o cálculo utilizando apenas 2 pontos de Gauss, eu acabo encontrando para U1. É importante até, talvez, pegar a figurinha aqui. Ó, aqui são os valores, né? 1,5, 1,5, vou me ater apenas a esse U1 e o 3, para a variável U. Por quê? Porque no nosso problema, que nós tínhamos definido inicialmente pelas condições de contorno, eu vou só sinalizar aqui o que era a condição de contorno. A condição de contorno era, nesta aresta, 1 grau, por exemplo, nesta aresta, 2 graus, nesta aresta aqui, ó, fluxo nulo, como eu havia falado aqui também, né, na base e no topo, e nessas duas aqui é como se ela estivesse isolada, né? Então, quando você resolve, né, esse probleminha, e você tem fluxo nulo nessas duas direções aqui, você está resolvendo basicamente a equação de Laplace para 1D. E a solução de Laplace para esse problema é uma equação linear, né, uma resposta de uma função linear que vai de 1 até 2. É uma rampinha daqui para cá, né? E exatamente no meio dessa rampinha, né, entre 1 e 2, quem eu tenho? Eu tenho 1,5, né? E olha, é exatamente o valor que foi encontrado para aquele ponto de colocação. Como nós estamos dizendo que essa aresta é um único elemento, né? É um elemento constante, dizendo que a temperatura nele é a mesma ao longo dele, então a gente encontrou 1,5 para todo ele. Mas a gente sabe que esse 1,5, na verdade, é nesse ponto de colocação, né? Se esse ponto de colocação tivesse sido colocado em outra posição, eu teria um valor diferente desse. Mas o problema é que eu teria um valor que ia ser único para todo elemento, né? Então, o fato dele estar no meio, ele, inclusive, ajuda um pouquinho a entender o problema, né?
mas é uma solução, assim, até bastante econômica, do ponto de vista de cálculos. Se eu preciso saber só quanto vale ali, veja, não preciso ficar colocando tantos elementozinhos, né? Com esse ponto já consigo calcular, né? Se eu quisesse saber nesse ponto, por exemplo, nesse ponto eu teria uma resposta perfeita, né? Só que o problema é que, se eu for analisar a aresta inteira, ele me daria como sendo a resposta da aresta inteira o valor da temperatura, por exemplo, aqui, né? Que seria menor que 1,5, seria outro valor, né? Entende? Então, a questão da simetria ajuda, obviamente, né? Mas também o que ajuda, em alguns casos, é utilizar mais elementos de contorno, né? Dividir essa aresta em mais segmentozinhos, né? Eu vou só voltar um pouquinho aqui, ó, que aqui eu tenho as respostas, né, numéricas, né? Calculadas aí com o método contorno, como já falei, né? Então, para as incógnitas do nosso problema, era U1, Q2, U3 e Q4. Veja que para a questão potencial aqui nós chegamos em respostas perfeitas, né? Funcionou muito bem, né? Aqui uma variaçãozinha, né, calculada, que foi observada para a questão dos fluxos, né? Porque a resposta analítica para Q2 e para Q4, ela aparece aqui, ó. Ó, deveria ser 0,5 e menos 0,5. Então aqui tem um errinho, né? Aqui tem o 0,58 e menos 0,58. Esse errinho aqui, ó, ele tem várias razões, né? Várias razões. Para a questão das integrais, da maneira com que nós manobramos elas, algumas delas eu conseguiu resolver de maneira analítica, né, com a questão do valor principal de Cauchy, mas outras delas foram resolvidas aí com os pontos de Gauss, como eu comentei, né? Então, esses errinhos que vão aparecendo da comparação do modelo numérico para a resposta analítica, eles acabam aparecendo, mas não exclusivamente em decorrência do método do contorno, mas sim de outros métodos que são aí acoplados a ele, né? Que vocês foram percebendo que, inclusive, eram vários outros métodos, né? Pessoal, eu sei que esse raciocínio é um raciocínio, assim, bastante longo, né? Eu tento até ir aos poucos ali, mas se algum colega gostaria de fazer alguma consideração aí. Alguém tem alguma pergunta? Pedro, pode falar. Você comentou agora no final sobre esse errinho que surgiu no resultado final, né? Se por causa de alguma questão do problema, todas as integrais pudessem ter sido feitas analítica, a gente ia ter aquele resultado que é exato também nas bordas? Sim, sim. Outra forma seria você aumentar os elementos de contorno, né? Ou seja, discretizar mais, né? Eu vou compartilhar ainda mais um pouquinho aqui, ó, porque eu também fiz isso, né? Então, vamos lá, né? Vamos de volta aqui no material, né? Então, aqui é uma resposta, né, do problema em específico, né? Mas agora, quando eu utilizo mais elementos aqui, ó, deixa eu deixar um pouquinho maior, né? Veja, aquela outra iteração deu 0,58, 59, né? A resposta era 0,5, né? Aqui eu aumentei, né, os números de elementos de contorno, né? Veja que, como eu comentei já hoje, né? Bem aqui ao centro daria 1,5, né? Mas aqui, se eu pegar pontos para o lado, óbvio que vai ser um valor diferente, né? Menor à esquerda, maior à direita, né? Mas essa rampinha começa a ficar mais evidente, né? De 1 para 2, né? Isso aqui também vai acabar ajudando um pouco na resposta dos fluxos, né? E se eu for aumentando, né, em demasia aí o resultado, olha o que acontece aqui, ó. Aqui eu já tenho bem próximo aqui, né, de 0,5, né, em módulo aqui, né, esses fluxos acontecendo. E daí, claro, né, eles podem ir aumentando, né, ao ponto de que você aqui já tem um resultado bem, praticamente exato, né? E aqui, deixa eu ver, eu usei quantos aqui, eu nem lembro quantos, ó, 40. Ou seja, são 10 elementos de contorno para cada aresta, né? Não são muitos. E depois que você programa, né, para fazer com uma discretização, depois é só você ir segmentando isso. O código computacional não é difícil de fazer, né? Tem a questão para ser calculadas as integrais em relação à quadratura de Gauss, que eu comentei ali, né? Mas mesmo utilizando a quadratura de Gauss nessa formulação, com um pouco mais de elementos, eu já chego na resposta exata aqui, tá percebendo?
Sim. E aqui a solução, que é a solução analítica, né, que é aquela que a gente esperaria encontrar, né? Tá? Então, lembrando, né, essa solução do problema foi feita com elementos constantes. Geralmente, num curso de elementos de contorno, é a primeira técnica que é passada, né? Só que eu também posso explorar outros tipos de elementos, né? Veja, aqui, aqui, por exemplo, né, eu utilizei vários elementos constantes, né? Ou seja, 10 para cada aresta, né? Para chegar num resultado preciso. Vou chamar desse jeito, tá? Um resultado preciso, comparado com a solução analítica. Nesse material, vocês vão acabar encontrando, eu já não tinha pensado falar sobre isso hoje, mas vou aproveitar já o ensejo, né, porque essa aproximação, essa fontezinha de erro que pode aparecer ali, ela tem a ver com o tipo de elemento que é utilizado. Se você utilizar um elemento, né, por exemplo, um elemento linear, deixa eu só encontrar aqui no material, tá? Se você utilizar outros elementos, elemento quadrático, vai depender do tipo de problema, você pode, inclusive, economizar na quantidade de elementos e obter uma resposta, talvez até mais, uma resposta precisa com muito menos elementos. Vou só mostrar aqui para vocês, que eu tenho bastante coisa aqui para vocês lerem no futuro ainda. Ó, então, essa parte aqui, ó, que eu vou só aproveitar, já que está no assunto, né? Se ao invés de utilizar um elemento constante, como eu falei ali, constante significa o quê? Significa que ao longo do segmento, a variação daquela variável é a mesma, ou seja, ou melhor, não tem variação, ela é constante ao longo daquele elemento. Agora, se eu supor que ao longo de um elemento a variação é linear, então o que eu vou estar aproximando? Eu vou estar aproximando ela por uma funçãozinha a partir dessas duas rampinhas aqui, né? Ou seja, de uma φ1 e de uma φ2, que são funções lineares, que são escritas em função das coordenadas aqui geométricas do problema, né? Então, é uma aproximação também. Não é também uma das melhores, mas é uma, assim, que é bastante rápida, porque você consegue, para o mesmo elemento, dizer que, por exemplo, a temperatura, ela não é uma escadinha, entende? Mas sim uma rampinha, né? Então, já é uma aproximação melhor do que a outra, né? Só para ilustrar, né, o uso dessas funções, então aqui a φ1 e a φ2, né, como elas são definidas, né, trabalho com a soma delas, mas eu queria mostrar que quando eu for, por exemplo, calcular as integrais, lembro que lá atrás eu coloquei, né, no cálculo da integral, as constantes u e q fora do sinal de integral, dizendo que eram constantes, né, ao longo do elemento, né. Agora aqui eu acabo escrevendo ela de uma forma até semelhante, só que ela vai depender da função. Então, ela é constante na extremidade, né, do elemento, mas ao longo do elemento ele varia de acordo com as funçõezinhas, que são essas duas aqui, né, a φ1 e a φ2, ou seja, essas duas rampinhas, né. E a gente pode complicar mais, né. Você pode, por exemplo, pegar um elemento como esse, né, e não escrever ele como o resultado de uma função linear, né, mas como resultado de uma função quadrática, né, então aqui eu teria uma parábola, né, lembrando, né, para definir uma parábola eu preciso de 3 pontos, né, pelo menos, né, então teria um pontinho aqui, um pontinho no meio e mais um pontinho, né, então aqui eu teria que aumentar, né, teria, né, φ1, φ2 e φ3, o 1, o 2 e o 3 aqui, né, para ser calculado. Aí vai depender de você, da tua vontade, né, de querer apresentar uma solução com uma acurácia talvez até maior, com menos elementos, representando cada elemento por funções com ordem ou com grau cada vez maior, né? Agora, se eu pegar, por exemplo, aquele problema que nós estávamos resolvendo já hoje ali, deixa eu dar uma olhadinha se eu tenho mais à frente aqui, quer ver? Aquele mesmo problema, e ao invés de eu resolver com o elemento constante e resolver com o elemento linear, olha o resultado aqui, ó. Com um elemento linear por aresta, eu chego na solução analítica, que com um elemento constante, eu precisei ali de pelo menos uns 10 por elemento, né? Que deu 40 no total, né? Então, tudo isso tem a ver com o tamanho da matriz, né? A matriz que você vai
vai estar montando do sistema, ela depende também, inclusive, né, do tipo de elemento que você vai utilizar. Se você utilizar elementos constantes, como é esse caso aqui, apesar de ter uma resposta até bastante boa, na minha opinião, né, eu acho que é uma resposta assim, bastante interessante. Deixa eu voltar aqui, ó. Essa daqui é um dos casos. Deixa eu me localizar direitinho se eu não estou na página errada. Não, está certinho. Então, eu vou ter uma matriz de uma certa ordem. Agora, se eu utilizar, por exemplo, bastante elementos, como aqui, ó, a matriz agora já tem 40 por 40, né? Veja, aumentou substancialmente. Se eu utilizo elementos lineares, a matriz vai ter uma dimensão bem menor, né? Tá? Bom, mais alguma pergunta, os colegas aí? Mais alguém tem pergunta? Eu tenho uma pergunta. Você, no caso, colocou, por exemplo, um retângulo, na verdade você colocou um quadrado, né? E fez as suas contas, formulou o problema. E se eu tivesse uma geometria que fosse irregular? Então, teríamos que fazer todo um processo de discretização nessa borda, né, de uma geometria irregular. E aí, como é que você estaria tratando a solução fundamental? Como é que seria daí? Não teria problema. A questão da geometria ali, esse exercício aqui, tem a questão simétrica para você aproveitar alguns elementos, se reconhecer, né, que a distância desse elemento até o próximo, e assim por diante, vai se repetindo na matriz. Vocês até perceberam que a matriz ela é uma matriz cheia, né, uma matriz densa, né, assim chamada, né? Mas a geometria poderia ser qualquer estrutura, né? Pense numa peça, né, uma biela, por exemplo, né? Tem uma questão lá de uma estrutura, tem uma questão de uma circunferência aberta, ou uma estrutura curva, não tem problema nenhum. A questão da discretização dessa borda, ela não é um problema para o método de elemento de contorno, poderia ter qualquer geometria. Esses programinhas que a gente acaba escrevendo, assim, tipo de sala de aula, eles acabam pegando, né, esses elementos, assim, que são mais regulares, né, mas não necessariamente, né. Deixa eu até dar uma olhada, quero ver se talvez eu tenha que achar aquele artigo, Eliandro, até para falar sobre isso. Ah, tá. Porque aquele artigo que a gente resolveu era uma barragem, lembra? Sim. E a barragem era um trapézio, né? Sim. Então, bom, não tem ele aqui fácil, mas não é, mas é para se pensar também, né? Tem um programinha de computador aqui, ó, que eu acabei escrevendo, só que eu vou ter que abrir o MATLAB, eu sei que isso vai puxar um pouco da memória. Deixa eu só dar uma olhada, ver se está meio fácil aqui. Que é a questão, eu vou deixar ele abrindo enquanto isso. Vocês estão vendo a minha tela aí? Sim, né? Sim. Esse aqui é um programinha que ele está sempre sendo, né, ampliado, mas ele é um introdutório, né? Já tem versões aí bem mais atuais dele, que faz já o cálculo com problemas que dependem do tempo, né, e algo do tipo, né? Eu vou só ilustrar porque eu tenho, acho que, uma circunferência ali. Na verdade, é um disco que está sendo resolvido, né? Deixa eu ver se eu encontro ele. Enquanto você vai abrindo aí, deixa eu falar algumas coisas, pessoal. E o bacana dessa técnica é que você consegue extrair uma quantidade substancial de informação importante na resolução do problema, olhando para o contorno, né? Que muitas vezes, nos nossos problemas, a gente acaba querendo saber justamente como que as coisas estão acontecendo no bordo, no contorno, né? Então, você tem isso facilmente. E, embora a metodologia toda não é tão trivial de entender ou de desenvolver, mas ela traz, assim, um ganho substancial do ponto de vista da análise numérica. Ou seja, a gente tem um ganho muito grande, mas um preço é pago, né? Então, tem toda uma formulação matemática por trás aí bem elaborada. O uso dessas técnicas, como eu falei, né, valor principal de Cauchy, né,
ou quadratura de Gauss, né? Isso, de certa forma, a gente tem que entender que são ferramentas, né? São bases para o método, né? E são coisas que já estão prontas, né? Então, eu acho interessante quando você pega um método como esse, que basicamente ele é uma mistura de muitos outros, né? Mas depois que você entende o mecanismo dele, e daí vem a parte legal, que eu acho. Vem a parte que você começa a colocar questões, né? O que você pode fazer a partir dali, né? Ah, se eu trocar essas integrações de Gauss aí por algum tipo de outra integração, por exemplo, será que vai melhorar? Opa, vou fazer isso. Vamos fazer isso, vamos ver como fica, né? Bom, eu só vou ilustrar para vocês aqui, ó, esse programinha. Eu vou deixar ele disponível no link para vocês depois baixarem. Veja que ele tem... Eu, quando fui escrevendo ele, vocês estão vendo a minha tela MATLAB, sim, né? Sim. Eu não consigo aumentar mais, tá? MATLAB, não sei fazer isso, deixar a fonte maior ou a tela maior. Mas quando eu escrevi ele, eu trabalhava sempre com os functions, né? Com essas rotinas que estão aqui à minha esquerda, né? Você está vendo, são várias aí. Então, eu acabava fazendo ele bem fracionado, né? Uma rotina faz uma coisa, outra faz outra, né? Então, tem um monte de matemática básica lá do ensino médio que aparece nessas equaçõezinhas aqui, né? Círculo constante, né? Se usa o seno, usa cosseno, né? Então, são coisinhas que eu fui fazendo ao longo do tempo aí para poder resolver o problema naquele momento. Naquele momento eu precisava fazer tal coisa. Eu fui lá, escrevi uma rotina e mandei bala e resolveu o problema. Óbvio que deve ter uma forma até mais simples de estar fazendo a mesma coisa que eu estou fazendo, talvez até com menos arquivos aqui, né? Mas quando eu escrevi isso aqui, eu não estava muito preocupado aí, né, com o número de rotinas que eu ia fazer, né? Eu precisava simplesmente resolver o problema. E daí, depois de tanto ficar tendo que procurar, né, qual é o function certo para poder chamar uma análise, eu escrevi uma interface gráfica aqui, ó. No MATLAB se faz isso bem prático, né? Essa figura aqui não fui eu que fiz, tá? Isso eu achei na internet, mas eu acho que ela é bem inspiradora, né? Acho que tem a ver com o tema, né? Mas vou ilustrar aqui, ó, o uso do programa para quem quiser usar no futuro e também melhorar o código, né, ao passo do tempo, né. Esse é um dos primeiros programinhas que eu fiz do contorno. Tem outros que são bem mais avançados e usam outras técnicas, tá? Mas esse aqui, ele é de entrada. E quando eu falo que é de entrada, que eu entendo, assim, que ele é mais fácil até de compreender quando você abre as rotinas e vê o que cada uma delas faz, né. Então, se eu pegar, por exemplo, uma placa, que é aquilo que nós estamos fazendo agora há pouco nesse exercício, né, vou só diminuir um pouquinho aqui para poder mostrar um pouquinho melhor. Até deixei, né, aqui um passo a passo, né, o que cada uma das coisas faz, né, quais são as variáveis, né. Eu tive que deixar aqui uma trava, né, que tem que ser número de elementos múltiplo de número 4, por causa das 4 arestas, né, e tem a ver com os laços que ele acaba fazendo, né, na sequência, né. Mas vou só tentar aqui reproduzir o mesmo problema que nós estávamos resolvendo agora há pouquinho, né. Então, aqui, ó, número de elementos, né, múltiplo de 4. Então, se eu colocar aqui, ó, então, colocar 4 elementos. Tá? Ó, comprimento, né, 2 unidades. Número de nós funcionais, né, ou seja, aquele psi que eu coloquei em cada um deles aqui é apenas 1. Alguns pontos internos só para avaliar, tem uma rotinazinha para isso, né. Agora, a questão das condições de contorno, né. Então, ó, na parte inferior, né, lembrando aqui, né, então, 1, 2, 3 e 4, né, ó, CC1, CC2 e assim por diante, né. Ó, na parte inferior, eu tinha fluxo igual a 0. Então, eu deixei aqui, né, então, ó, na parte inferior, vou usar o número 1, só para escrever o arquivo de entrada, e fluxo igual a 0. Na aresta direita, eu tinha potencial, se eu bem me lembro. Então, potencial, eu vou utilizar a letrinha, o número 0 para representar ele. E o valor era 2. Na aresta superior era fluxo, e também era 0. E na aresta esquerda é potencial, e se eu bem me lembro que era 1 grau que eu tinha deixado. Então, isso aqui é um arquivo que é uma rotina que vai criar um arquivo de entrada para o programa que eu acabei escrevendo, né? Eu deixei meio padronizado para sempre poder usar a mesma estrutura, né?
para não precisar ficar fazendo de volta, né? Então tá, dei a entrada, vou gerar um arquivo que eu chamo de arquivo.bem, que é para o método contorno, né? Na verdade, o que ele gerou? Ele gerou esse arquivo aqui, ó. Quer ver? Placa constante aqui, ó. Deixa eu esperar que ele abra. Ó, então, ele gerou esse TXT aqui, essa placa, né? E daí tem aquilo que eu comentei, né? Ao número de elementos, né? A questão da geometria, né? Ou seja, de 0, o primeiro ponto 0, 0, o segundo ponto 2 e 0, que é a aresta, né? A conectividade para esses elementos, né? 1, 2, 2, 3, 3, 4, assim por diante, e o 4 encaixa no 1 de volta, e assim por diante, né? Então, é um arquivo de entrada. Até nesse arquivo aqui eu escrevi bem certinho que cada um deles é, né? Cada um desses parâmetros, né? Para poder fazer a conexão. Então, tá, o arquivo .bem eu já tinha gerado, vou fazer a análise numérica dele. Então, vocês estão vendo a minha tela ainda, ó, o arquivo que eu acabei de criar, agora são 16:46, né, então é esse daqui, ó, 16:45, né, acabei de criar, e vou pedir para ele fazer o cálculo. Então, eu já programei para ele calcular as matrizes, observem aqui, né, a matriz G, os valores, né, a matriz H ali também embaixo, e aqui, alguns resultados, que na verdade são os mesmos que eu já tinha mostrado para vocês, né, só com uma outra corzinha, né. Então, para o potencial, né, 1.5, né, tal, tudo mais aqui, a questão dos fluxos, né, lembrando que aqui eu tenho uma grandeza escalar, né, potencial, e aqui eu tenho uma grandeza vetorial, que é o fluxo, né, como que ele se dá, né, ao longo desse, na fronteira desse domínio, né. Então tá, estou só reproduzindo o que está no material lá, você também vai poder fazer isso, né, com facilidade. Agora, se eu pegar o mesmo arquivo, e ao invés de colocar aqui, né, 4 elementos, né, e colocar muito mais, né, vamos colocar aqui, né, ó, tem que ser múltiplo de número 4, né, vamos colocar aqui, ó, 80, vamos ver o que vai acontecer aqui, eu vou só salvar o arquivo, vou mandar gerar o arquivo .bem, ó, já gerou o arquivo de entrada, vou fazer a análise, placa constante, ó, 16:47 é o arquivo mais novo, né, ó, vou mandar calcular, calculando. Olha, já são muito mais elementos, né? Olha, você já percebe que a resposta ficou até bem melhor do que a anterior, né? E aquilo que eu falei, né? Se tenta fazer de uma vez, né? Nem que demore um pouco mais, mas faz bem feito, né? E depois é só você mudar um parâmetro, mudando um parâmetro você tem basicamente uma resposta bem mais ampla, né? Talvez até melhor do que aquela que nós tínhamos, né, com um elemento só, né? Então, claro, daí para frente é só ficar brincando com o aplicativo, com o programa em si, né? Eu preparei esse aplicativo aqui, ó, para ele também fazer análise com elementos lineares, né? Então, vou só dar um exemplo aqui, ó. No caso de elementos lineares, né, o que seria o arquivo de entrada. Então, agora, placa linear, né? Eu deixei aqui, eu vou deixar padrão, não vou mexer nisso aqui por enquanto, mas coloquei, acho que aqui, 8 elementos, se isso é múltiplo do número 4, vou manter ele, e vou gerar o arquivo .bem, né? Então, ele gerou um arquivo de entrada, vou fazer análise numérica agora do arquivo linear. Então, o arquivo linear, ó, 16:48, é esse mais novo aqui, né? E vou mandar ele resolver, né? Vou colocar com nenhuma fonte, e claro, né, apesar dele, esse aqui já está com outras condições de contorno, tá? Não é a mesma condição de já hoje. Mas aqui é só para ilustrar, né, a resposta, né? Que nesse caso aqui, ó, a esquerda era a temperatura 0 e a direita a temperatura 2, né? Então, claro, eu nem precisava ter usado 2 elementos lineares por aresta, podia ter usado só um, né? Eu teria uma resposta muito boa aqui. Mas aqui você já percebeu, né? A diferença do elemento linear para o elemento constante, como eu tinha feito já hoje, né? Elemento constante, você vai precisar de mais capacidade de máquina em si, né? Bom, a questão das geometrias, né? Eu vou voltar aqui na análise numérica com elementos constantes, né? Vou pegar uma delas que eu deixei preparado, que era, por exemplo, um disco, né? Então, a geometria pode ser qualquer geometria, não tem um problema, né,
em ter algum tipo de irregularidade e tal, né? Então, já tem um arquivo que eu deixei preparado aqui, vou gerar o arquivo do disco, já gerei, vou fazer a análise numérica desse disco agora, ó, disco 16,50, é o primeiro. Então, olha, eu não lembro agora quais condições de contorno que eu utilizei para esse problema, tá? Você tem que dar uma olhadinha ali depois, mas, como eu falo, o método, assim, ele é bastante versátil, né, em termos de geometria. Pode ter qualquer tipo de estrutura aí, né, um disco, uma placa em L, né, que seja, só a dificuldade vai estar em fazer a discretização dele, né, porque a questão do equacionamento das matrizes ali acaba sendo sempre o mesmo, né. Pessoal, vocês teriam mais alguma pergunta? Adriano? Adriano? Pode falar, Adriano. Adriano? Não sei se mais alguém. Oi, tá ouvindo, escutando? Isso, agora sim. Ah, desculpa, eu não... na verdade, professor, a minha pergunta, acredito que ela tenha mais a ver, ela é mais genérica, mais geral, e ela, acho que ela tem mais a ver com o encontro de ontem. Eu confesso que, para um primeiro contato, para te fazer uma pergunta mais específica de hoje, eu teria que olhar um pouquinho os pormenores, porque realmente é uma matemática bem avançada que existe ali por trás, então a gente teria que, com cautela, antes de fazer uma pergunta mais específica. Mas a minha dúvida é uma dúvida bem simples, professor, e eu queria, na verdade, ver... eu estava lendo o seu material ali, e o que me gerou a dúvida foi naquela escolha da função de ponderação. Porque dependendo da escolha que você tem, você vai ter um esquema numérico distinto, né? Então, pelo que eu percebo, o professor costuma, assim pelos exemplos que o professor mostrou aqui, utilizar o delta de Dirac, né? E, entretanto, que seria aqui um método de colocação, tendo como referência ali a função delta de Dirac, né? Entretanto, nós temos ali outros métodos, que é inclusive o método de Galerkin, o método dos momentos, o método de colocação de subdomínios, etc. Então, a minha pergunta é assim, se existe já um estudo elaborado, provavelmente deve ter, o professor já deve ter estudado sobre isso, um estudo que mostre uma análise quantitativa e qualitativa de cada esquema, no quesito, vamos dizer assim, para o mesmo problema, para o mesmo cenário, certo? Um estudo quantitativo e qualitativo para tentar dizer, entre aspas, qual seria o melhor. Logicamente que aqui, supondo a mesma máquina, a mesma estrutura computacional, a mesma arquitetura computacional, né, para que não... Porque quando a gente fala essa questão de melhor é muito relativo do ponto de vista computacional, né? Então, eu só queria saber mesmo se o professor tem conhecimento de algum estudo sobre isso. Eu lembro que o professor comentou de um artigo bem abrangente, que eu não cheguei a encontrar esse artigo, eu não lembro, acho que era Heritage alguma coisa, Early Heritage alguma coisa, mas eu acho que ele é mais voltado para o histórico do método em si, e não para análises mais qualitativas ou quantitativas. Isso, bom, então vamos por partes, né? Sobre o arquivo que eu comentei ali, ele fala do histórico, né, do elementos de contorno, né? Deixa eu só dar uma olhada aqui. Nesse material que está em PDF, na introdução dele, só localizar aqui, ó, na introdução, ó, o autor apresenta uma linha do tempo, né? Então é o Heritage, ele tal, que é do Cheng, né? Cheng aqui. Ele fala essa parte, como eu falei, mais histórica mesmo do método, né, em si. Certo. Mas sim, existem vários trabalhos aí que fazem basicamente comparações entre métodos, principalmente método dos elementos finitos e método dos elementos de contorno. Então, é aquela coisa, os prós e os contras, né, entre um método e outro, né. Então, sim, o método do elemento de contorno ele tem algumas vantagens em relação a questão do tempo computacional, o tamanho das matrizes, né, que é o que vai implicar no tempo computacional, né, e que é superior, né, ou seja, é mais recomendado para problemas de grandes estruturas, né, não que você não possa resolver uma pequena estrutura, claro que pode também, mas comparando um método com o outro, o contorno, ele é mais
é útil do ponto de vista até de otimização, né, comparado com diferenças finitas ou comparado com elementos, com métodos de elementos finitos, né, que tem a ver com a dimensão do problema em relação às matrizes, né. Agora, talvez a outra pergunta que você colocou ali, que tem a ver, né, com a questão da solução fundamental, isso é importante destacar que, né, entre os métodos que eu até tinha colocado ontem, por isso eu tenho aquela apresentaçãozinha meio fácil aqui, aqueles métodos que eu comentei ontem, né, Galerkin e outros ali também, mini curso aqui, são as distinções que existem entre os métodos, né. Então, no caso dos elementos de contorno, né, você acaba tendo, né, a questão dessas funções U e W como sendo funções diferentes mesmo, né? Só que no método dos elementos de contorno, sim, a gente utiliza essa característica da função delta de Dirac, que é a da amostragem, né? E você faz todo o cálculo com base nela. Então, essa é uma característica do método, né? Outros métodos, por exemplo, de Galerkin, né? Ou de diferenças finitas, ou de elementos finitos, eles já utilizam outras funções, né? Ou método dos momentos também, né? Então, a particularidade do contorno é você estar usando basicamente a função delta de Dirac e depois utilizar a solução fundamental, né? Para resolver o problema. Que inclusive ela serve para resolver problemas de domínio, né? Que isso que é importante, né? Falar. Então, nesse quadro que eu acabei trazendo ontem, ele mostra assim, um pouquinho, né, da questão da formulação do problema, né, formulação diferencial, aqui uma formulação já fraca, que é uma integração, né, a formulação inversa, que já são duas integrações, né, então, aqui no contorno, sim, o método, ele foi, vamos dizer assim, desenhado para que você utilize delta Dirac, para que você encontre a solução, para que você tenha a solução fundamental do operador, né, para poder utilizar na formulação, né. Eu vou só aproveitar mais um pouquinho aqui, ó, a gente se perde um pouquinho nas telas aqui, ó, deixa eu dar uma olhada aqui. Tem um problema que eu até eu pedi para que vocês dessem uma lida, claro, mas eu entendo o tempo, né. Também lembrando que o curso, de certa forma, né, ele não vai encerrar, né, a partir de quinta-feira, né, a gente vai estar aí, né, ainda com e-mails, né, para aqueles que tiverem interesse, né, e tal, discutindo, né. E também vocês vão acabar, com o passo do tempo, fazendo mais leituras, né, vão gerando mais dúvidas, né, isso que é o legal, né. Na página, olha, aqui está na página 24 do meu material, eu coloquei mais um exemplo, que é o mesmo que está sendo resolvido nessa sessão aqui, né, A, B, C, né, até chegar na letra D, e aqui eu faço uma provocação um pouquinho diferente, né, eu resolvo todos os outros exercícios com a solução fundamental, e mostro que ela funciona no contorno e funciona no domínio. E aqui eu provoco o leitor, né, a usar uma outra solução, ou seja, a solução do problema homogêneo. Se você resolver isso daqui, né, homogêneo, você vai ter essa função W, aqui, que é uma soma de cosseno, seno e cosseno, né, no lugar da solução fundamental. Então, quando você faz isso, é um exercício que, como eu falo, é para provocar o leitor, né, porque o leitor talvez não esteja assim, totalmente convencido que deve usar a solução fundamental. Mas se você utilizasse outra função, então vamos usar essa como exemplo. Quando você usa essa como exemplo, né, vai ter, claro, calcular, né, a derivada para poder substituir, vai dar um monte de conta, vai aplicando nas extremidades, né, tudo mais, e vai montando equacionamento, você encontra as soluções no contorno perfeitas, sem problema nenhum. Só que, quando você olha essa equação aqui, ó, essa equação, aonde nessa equação eu posso calcular para um x qualquer. Eu teria que ter, né, o x, ó, aqui não aparece x, tá vendo? Pois é. Todos os termos dependem dos termos de contorno. E aqui tem um termo, né, que está solto aqui, mas assim, ó, uma constante. Então, todos os termos dependem do termo de contorno. Então, com essa equação, por mais que eu resolva no contorno, ela não me serve para nada resolver o domínio. Entende? Então, é isso que eu acabei deixando até com uma nota, né, uma explicaçãozinha, que reforça ainda mais, né, a questão do uso dessa solução fundamental, né, no problema em específico, né. O método foi concebido dessa forma, né.
Pessoal, eu sei que está no horário, tá? Mas eu gostaria só de fazer até um combinado com vocês aqui, ó, que seria o seguinte, né? Toda essa formulação, na hora que eu fui resolver, isso talvez fique até com uma sugestão de leitura para vocês. Ou talvez amanhã eu dê uma pincelada nisso. Mas a gente resolveu com aquele B da equação de Poisson igual a zero. Então, para amanhã, né, eu vou falar um pouquinho sobre alguns métodos para esse B diferente de zero. Né? Como que eu manipulo essas integrais de domínio aqui, né? Algumas das técnicas que existem, né, pelo menos algumas que eu conheço aí, que resolvem o problema, né, quando eu tenho esse termo que é um termo não homogêneo na equação, né? Que era o Laplaciano menos B, né, igual a zero, né? Ou seja, é uma equação diferencial não homogênea, né? Isso aqui, em alguns casos, é um complicador, dependendo do tipo de função que você tem aqui. Claro, eu trouxe aqui uma simples, né, que vai ser uma função constante, né, esse B, mas eu vou discutir isso aqui com vocês aí no próximo encontro, tá? Bom, Tá pessoal, ótimo. se tiver mais perguntas também, né, fique à vontade, mas eu só gosto até de reforçar, né, que, como eu falo, esse é um material que é um material introdutório, apesar de que, né, ele faz menção a algumas outras técnicas aí, né, que fogem ao escopo, né, do material, mas que, claro, né, fica aí como até uma sugestão de busca por mais literaturas, né. A quadratura de Gauss, ela é incrível, vocês têm que pedir os estudantes do Eliandro aí, né, o Eliandro explica para eles aí um dia, quando voltar à aula presencial, ele faz no quadro lá, né, bonitinho, como calcula uma integral bem complicada lá por Gauss. É moleza. Tem uma técnica que é bem prática, né, muito útil para isso. Polinômios de Legendre. Vamos falar sobre polinômios de Legendre para trazer toda a informação e calcular a quadratura quadratura gaussiana. Isso aí. Eu sempre abordo isso no curso de cálculo numérico, quando eu dou para graduação, e na análise numérica, quando dá tempo, eu também acabo abordando. Às vezes dá tempo, eu falo, e às vezes não dá tempo. Especificamente, esse ano passado não pude falar porque estávamos em aula online, mas não vai surgir, não vai faltar oportunidade, vamos falar assim. Isso. Tá ótimo. Eu vou parar de gravar aqui, com licença.